Bom, vamos falar mais um pouco sobre a questão da justiça e do direito. Bom, a gente viu na última apresentação esse diagrama aqui falando sobre crenças, valores, cultura, concepção do que é certo, errado e conjunto de códigos e leis, né? Você pode fazer um caminho, né, que vai do homem até o direito. Homem, sociedade, justiça e direito. O homem é a gênese das coisas. O direito é a manifestação externa das coisas. É a coisa. Se você for fazer mudanças no nível de direito, né, de códigos e leis, na verdade você está fazendo, né, considerando as leis humanas, né, as leis artificiais criadas, né, pelo homem, que mudam constantemente, porque o homem evolui, né, continuamente. Se você quiser fazer mudanças no âmbito do direito, esperar que a humanidade se transforme, meu amigo, não vai conseguir quase nada. As mudanças serão frouxas. Uma maneira mais profunda de atuar é começar a fazer mudar a concepção de certo e errado, de justiça, que tem a ver com a cultura, né? E que se relaciona diretamente a coisas muito íntimas do ser humano, que é o seu sistema de crenças e valores, que a gente já falou aqui que todo mundo tem, né? Seja você ateu, agnóstico, religioso, né, crente de qualquer tipo, qualquer que você seja, você tem crença e valor, senão você não seria um ser humano, né? Não seria uma pessoa viva. Mesmo que essa crença vá se revelar absurda ao longo do tempo, né? Existem crenças, né, que se transformam em sapiência e crenças que são abandonadas, né? E isso também é outra questão muito interessante. Bom, hoje a gente tem essa luta, a luta entre indivíduo e coletividade, né? Ora a gente se vê como coletividade, parte de uma coletividade, e combate indivíduos. Ora a gente se vê como um indivíduo que está combatendo uma coletividade, né? O ser humano tem esse aspecto dúplice, na verdade. E isso traz uma série de questões, né? Que assim, o que é melhor? O que eu devo valorizar mais? O indivíduo deve prevalecer sobre a coletividade ou a coletivo deve prevalecer sobre os indivíduos? E a gente viu culturas, né, governos, né, civilizações, né, povos que desenvolveram mais o aspecto do coletivismo e outros mais o aspecto do individualismo, né, ou individualidade até certo ponto, né, mais individualismo do que individualidade. E daí a gente vê que ambos têm vantagens e também têm muitas desvantagens. Bom, o que acontece, né? Do ponto de vista de indivíduo, que se vê lutando contra um coletivo, a pessoa percebe o coletivo como um ladrão de seus bens e de sua vida, inclusive de seu tempo de vida, sua liberdade, de buscar se realizar e tudo mais. O coletivo, né, do ponto de vista da coletividade, se você faz parte, se vê como uma coletividade, você vai ver o indivíduo como desonesto, né, que não quer o bem do grupo, né, não quer o bem da nação, da empresa, da instituição. Ele é desonesto, ele é sonegador. E como consequência, você vai formular leis baseadas não no que o indivíduo pode ser, né, em extrair o melhor dele, mas nos aspectos negativos dele, na desonestidade dele. Então essas leis vão ter caráter de coerção, muito mais do que de convicção. E daí o indivíduo, né, voltando ao ponto de vista do indivíduo, ele vai ver, né, a atividade, né, que ele faz tem que ser baseado na lesão máxima ao coletivo, em prol da sua libertação, né? Então, ele vai querer ao máximo destruir o coletivo para que o coletivo, se enfraquecendo, ele possa exercitar mais a sua liberdade. Então, o estudo, né, o indivíduo, né, que está nesse polo, né, ele se vê como, né, ele estuda leis, né, estuda as coisas que regem o coletivo,
mas não no sentido de contribuir com o coletivo, mas no sentido de tirar alguma vantagem pessoal. Então a gente tem esses dois aspectos. E os seres, né, eles estão se vendo como parte da coletividade, ora estão se vendo como indivíduos apenas, né? E daí você pode perguntar, né, mas então, Leonardo, qual é o certo? Qual que deve prevalecer? Né, a coletividade ou a individualidade? Eu digo, né, os dois são importantes. É claro que o espírito é um indivíduo, né? É indivíduo, indivíduo, unitário, um só. É ele que constrói a coletividade, né? O conjunto de indivíduos que vão se arranjando entre si constrói um sistema para possibilitar, né, que teoricamente possibilitaria o melhor, né, cada um buscar se realizar a si mesmo. Só que aí que está o problema, quando as pessoas começam, né, tem pessoas com um pouco maior nível de consciência, outros com um pouco menor. Mesmo que sejam muito poucos, o pessoal que está à frente, por ser minoria, vai perceber que a coletividade está atrapalhando eles de ajudarem a si mesmos e, por tabela, ajudarem o coletivo. E a imensa maioria das pessoas não percebem isso. Quem está no nível médio, né, tende a se apoiar muito na questão da coletividade. Na verdade, só até certo ponto, né, porque ela também está pensando em vantagens individuais, né? Na verdade, é bem complexo, né? Fala dessa questão, porque as coisas, né, coletivo e indivíduo, estão tão entrelaçados entre si, em especial na espécie humana, que se torna extremamente um caminhar em ovos, né? Você falar, né, deixar essas coisas claras, as coisas se interpenetram muito, né? Você não consegue fazer uma separação total, né, entre indivíduo e coletivo, né, no âmbito humano. Então eu estou tentando exercitar o máximo possível meu linguajar não canônico aqui, né, metafórico, e para tentar fazer mais claro, né, o que representa essa questão, né? Então, o ponto aqui não é falar, né, que o coletivismo típico dos países orientais, né, não só deles, né, mas também existem certos graus em países europeus, né, é ruim e o individualismo é bom, né, notadamente dos países de cultura anglo-saxã. Nem que falar também que a liberdade, né, o incentivo a livre empreendedorismo, no sentido mais amplo do termo, né, típico de países, né, como Estados Unidos, Inglaterra, né, Canadá, né, e até certo ponto, né, também países da Europa, né, ocidental, são o melhor, né, e o coletivismo é do mal, né, tudo que busca, né, o coletivismo é do mal. Mas a gênese de tudo parte do indivíduo, né? Você, assim, eu diria de outra forma, nós precisamos ter um sistema, né, político e econômico que seja bom, né, que seja bom para as pessoas, que dê liberdade para o indivíduo, que o indivíduo se sinta realizado. Mas a mudança desse sistema coletivo, né, começa com o indivíduo, com o mundo interior, com essa expansão de consciência, a maneira com que você percebe a vida, que é um processo longo e profundo. Então, parece um paradoxo, mas para você efetivamente mudar o sistema, né, que rege o coletivo, você precisa concentrar apenas no seu mundo interior, né, e valorizar a individualidade, o indivíduo, que é você. E daí, como consequência, você vai começar a ter uma transformação, porque sua atuação, né, sua atitude no meio no qual você vive, vai ser um transbordamento daquela espiritualidade que está florescendo. Então, assim, você para mudar o externo, você tem que focar no interno, daí o resto vai vir como consequência. Então, quem quer realmente mudar tudo, tem que focar no interno, daí você muda o externo. E isso, a meu ver, é o que me
me faz, assim, isso me parece uma explicação do porquê, né? Porque as culturas, né, os povos que valorizam mais o indivíduo, né, e a liberdade do que o coletivo tendem a prevalecer, né, e a resistir, né, ao longo do tempo. Mesmo que certas nações, impérios se extinguam, né, caiam, o outro que surge vai continuar seguindo essa linha. Se vocês estudarem a história, né, dos povos e das civilizações e das culturas, vocês vão se dar conta dessa trajetória na história, né, que se encarna e desencarna em várias nações. Não que o aspecto coletivo não seja importante nesses povos que carreguem mais a tocha da liberdade, né? Você não encontra um povo que é 100% coletivista e zero indivíduo, né? Nem um povo que é 100% indivíduo, nem 0% coletividade, né? Você não encontra, né? Isso é impossível de ocorrer, né? Não faz o menor sentido falar nisso. Agora, você tem povos que têm um peso um pouco maior numa questão, né, num lado, do que no outro, e vice-versa. E me parece, né, que o correto, né, é mais ou menos você partir do interior, para depois você transformar o exterior. Você quer transformar o mundo externo, você tem que começar com as questões internas, que para muitos parecem abstratas. E quem não quer mudar nada, né, não vai fazer nada, ou só vai querer fazer uma mudança interna, mas vai fazer de tudo para que ela não transborde em atos. Existe também esse outro lado das coisas. Por isso eu acho que tanto o ocidental quanto o oriental, eles estão certos e estão errados simultaneamente. Porque o ocidental quer mudar o mundo, né, quer um mundo melhor, mas ele explora muito pouco o universo interior. O oriental, ele explora esse universo interior, só que ele parece não quer se meter com nada, né? O que aparentemente é bom. Só que eles não têm atos, né? Não transformam o ambiente. É uma fé sem obras, né? Uma fé sem obras não vale muita coisa. E algumas poucas pessoas estão começando a perceber de que, na verdade, você tem que juntar esses dois aspectos, sempre orientados, né, como Gênese, o seu indivíduo, né, o seu ser, o espírito. E depois o resto vai se desenvolvendo como consequência natural. E, a meu ver, a obra de Ubaldi traz muito disso, né, chama a atenção para esse ponto. Roden também, né, de uma maneira menos científica, mas muito bonita, fala, né, sobre isso, entre outros. E eu acho que isso é muito importante, né? Isso é muito importante mesmo. Sendo que o maior exemplo é, a meu ver, o Cristo, né? Cristo conseguiu combinar esses dois aspectos, que a humanidade tem uma dificuldade enorme em combinar. Bom, então, com tudo isso, a gente pode fazer um resumo aqui da coisa, né? O que acontece? A gente vê a luta de classes, né? Ela existe, né? A gente não pode, assim, essa coisa de tentar falar que não existe luta de classes é uma besteira. Só que a questão não é essa, né? As pessoas que admitem que existe e vão estudar sociologia, o marxismo e tudo mais, descreve muito bem o funcionamento da sociedade de uma perspectiva materialista. Mas falta o aspecto alfa, né? Um aspecto mais profundo, né? Orientado, de transformação espiritual. Então, é preciso perceber que essa luta de classes, ela traz prejuízos a todos. Inclusive aos caras que estão lá no topo da pirâmide, um monte de gente ardentemente tem um desejo secreto de ser, né? Muito profundo, né? Sendo que essas pessoas que estão aí no topo não são muito, né? Não são nem um pouco mais felizes do que pessoas que estão bem mais abaixo, né? Mas tem o necessário. Eu diria que eles são tão miseráveis quanto as pessoas que estão lá na base, naquela miséria extrema da pirâmide social.
Só que é um tipo de miséria diferente. Mas de um ponto de vista profundo, né, os dois são miseráveis, um por carência de coisas, né, o outro por excesso de coisas. Mas os dois estão afogados no lodaçal. De novo, né, você tem gente inconsciente em todos os estratos da pirâmide. Né? Agora, pessoa realmente consciente você pode encontrar em qualquer extrato. Agora, onde ele vai conseguir entrar em equilíbrio e fazer valer esse nível de consciência maior, é mais nos estratos medianos, onde você está mais ou menos num certo equilíbrio. Você tem o necessário, você tem coisas para ter uma vida relativamente boa, confortável, mas você não tem demais. E devido à sua consciência, você não foca também em um monte de coisa que você percebe que não é tão importante assim. Né? Então, isso é um aspecto importante. Bom, muito bem. A gente vai comentar no próximo vídeo um pouco mais a respeito dessas questões. A gente se vê lá.